Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, do verso 24 a 27. Mas, antes de fazermos a leitura do texto, gostaria de convidá-los a olharmos todos para o boletim dessa noite. Gostaria de ler parte do que está publicado no boletim, uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro que fala a respeito de João Batista. E jamais para o final do que está escrito, logo abaixo desse versículo em negrito de Lucas, capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim: o pregador não cria a mensagem, ele a transmite. O pregador é servo da mensagem, não senhor dela. João Batista não tentou inovar, ele não atribuiu a si o direito de pregar uma mensagem ao gosto do seu tempo, mas voltou-se para a Escritura e ancorou nela a sua mensagem. Para João, o que importava era ser fiel. A sua mensagem foi bíblica. Esse modelo não pode ser alterado. Não pregamos a nós mesmos. Não pregamos o que o povo quer ouvir. Não pregamos os últimos pensamentos dos teólogos modernos. Precisamos pregar a mesma eterna palavra de Deus. Achei oportuno, quem me mandou esse texto foi Carol, e achei bastante oportuno, dado a própria natureza das mensagens que nós estamos tendo. De fato, temos que concordar com o reverendo Hernandes quando diz que o pregador não cria a mensagem, ele a transmite. É dentro desse entendimento que nós passamos então à exposição do texto de hoje, que encontra-se em Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, convido os irmãos a ficarmos todos em pé para a leitura alternada do texto. O texto sagrado diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amém. Os irmãos podem sentar. Em nossa última exposição, falamos sobre as verdades do texto, sobre a falsa paz. Em primeiro lugar, a primeira verdade do texto sobre a falsa paz é o perigo da ortodoxia de lábios. Dizer Senhor, Senhor, sem de fato o conhecer e ter com ele relacionamento verdadeiro. A segunda verdade é a ilusão do ativismo, viver uma vida de obras sem obediência. Versículo 22, este segundo ponto, e o primeiro foi o versículo 21. E em terceiro lugar, ou a terceira verdade do texto,
o veredito que separa o servo fiel do estranho, versículo 23. O título da exposição de hoje é Os Dois Construtores e Suas Casas, onde responderemos a seguinte pergunta: qual a diferença fundamental entre os dois construtores? Qual a diferença fundamental entre os dois construtores? Pois bem, o Sermão do Monte nos chama para fora da multidão, para uma responsabilidade individual diante de Deus. O Sermão do Monte nos chama para experimentarmos ou termos uma experiência com Cristo individualmente. Cada um experimenta dentro da sua vivência, a sua própria comunhão com Cristo. Vimos na última exposição que não devemos nos contentar em nos sentir elevados por uma programação litúrgica, uma música ou um sermão, se ao sair da igreja nossas vidas continuam governadas pelos mesmos desejos do mundo. De forma solene, Jesus nos advertiu sobre o perigo de sermos religiosos que não o conhecem. E, infelizmente, a igreja está cheia disso, cheia de religiosos que não conhecem pessoalmente Jesus. Agora, ele encerra seu grande sermão dizendo a mesma coisa, utilizando-se da parábola dos dois alicerces, ou dois fundamentos que contrasta dois tipos de construtores. E volto a dizer, a mensagem não é para a multidão, ela é dita à multidão, mas ela deve ser vivida individualmente. Cada construtor deve ouvir a mensagem de Jesus, analisá-la e colocá-la em prática. O texto de hoje, Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, nos confronta com a realidade de que duas vidas podem parecer idênticas ao sol, mas serem opostas na tempestade. Dois crentes podem ser idênticos na igreja, mas estarem fundamentados, alicerçados, um em Cristo e outro em qualquer outra coisa, na programação, na música, na atividade litúrgica. Esses dois construtores simbolizam dois tipos de crentes que desejam construir casas representativas de suas próprias vidas, que parecem semelhantes à primeira vista, mas são totalmente diferentes em sua fundação. Olhando para a casa em si, elas são idênticas. Mas a fundação totalmente distinta. Para Dr. Martyn Lloyd-Jones, esta passagem é um aviso contra a tragédia de se construir uma vida inteira apenas para vê-la ruir no final. Imagine, disse na semana passada, imagine eu como pastor, como pregador, construir a vida inteira para no final ouvir Jesus dizer, não te conheço. Ou crente, não que eu não seja crente, sou crente, mas tenho uma responsabilidade a mais em relação aos demais. Imagine o que é para mim, ou o que seria para mim, estudar,
trazer os textos, expor os textos e no final da vida ouvir Jesus dizer: nunca te vi, nunca te conheci, afasta-te de mim. Misericórdia, não é, Márcio? Misericórdia. À primeira vista, os dois construtores e suas construções realmente são muito parecidos. Ambos desejam ter um lar, situam-se na mesma localidade e constroem estruturas que podem parecer idênticas externamente. No contexto espiritual, isso representa pessoas que frequentam a igreja, ouvem os mesmos sermões e compartilham as mesmas aspirações religiosas. Porém, a distinção crucial não está na aparência da casa, naquilo que eles construíram, mas no que está escondido sob a terra, o alicerce. Volto a dizer, tem muitos irmãos distintos, diferentes uns dos outros, que olhando à primeira vista são idênticos, são piedosos, são religiosos, mas a fundação, onde eles fincaram os alicerces da sua vida, é totalmente diferente. A pergunta a ser respondida hoje é: qual a diferença fundamental entre os dois construtores? Responderemos esta pergunta analisando cada um deles. Dessa forma, verificaremos que o construtor prudente se diferencia do outro de forma positiva, enquanto o construtor insensato se diferencia do outro de forma negativa. Então, qual a diferença fundamental entre os dois construtores? Em primeiro lugar, a obediência que nasce de um coração regenerado. A obediência que nasce de um coração regenerado, conforme o versículo 24, que peço a um dos meus irmãos a fazer a leitura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Algum tempo atrás, em uma das exposições, dissemos que Jesus estava nos apresentando testes para ver se caímos ou para ver se permanecíamos firmes ou se caíamos, se ficávamos de pé, firmados na graça ou se caíamos. Apresentamos ao longo do percurso 2 ou 3 testes apresentados por Jesus. E dissemos na ocasião que outros viriam, outros testes o Senhor Jesus colocaria diante de nós. Hoje Jesus nos apresenta mais um. O teste da tempestade, onde apresenta 2 homens, o prudente e o insensato. Eles têm uma diferença fundamental. A primeira é a obediência que nasce de um coração regenerado. E essa é a diferença positiva do construtor prudente em relação ao construtor insensato. Olhemos agora para cada um deles. O homem prudente, lido no versículo 24, ou apresentado no versículo 24, é aquele que escuta a mensagem de Jesus e age. Dele Jesus disse: ouve estas minhas palavras e as pratica. Ele representa aquele que coloca em prática os mandamentos do Senhor Jesus. Ele não fica parado, mas ele age.
Ele prepara com cuidado o terreno adquirido para a construção de sua casa. Escava fundo e prioriza um fundamento baseado na obediência real aos ensinamentos de Cristo. Imagine que tem 2 construtores na sua rua. O irmão Joselito vai entender isso, ou vai perceber isso com muita clareza. Tem 2 construtores na sua rua. Sua rua é uma rua daquelas que ainda não é bem habitada, que não tem muitas casas, ainda está no processo de urbanização, no sentido de construção de casas. Tem 2 construtores. Ele é mais cuidadoso. O engenheiro fez as marcações, descave aqui vai ser a coluna 1, 2, 3, na semana seguinte voltou, as colunas já estavam fincadas, e o construtor, o arquiteto disse: opa, não é assim ainda. Não, mas essas colunas foram fincadas na rocha. Aqui nós temos o que a gente chama de lajeiro. Tem uma rocha muito grande que toma quase a extensão da rua. Mas o construtor diz: está errado. É preciso fincar ainda 60 centímetros para dentro. Não foi isso, irmão Joselito? 60 centímetros ainda para dentro. Traga um compressor para que finque, cave mais fundo. Como já tem algumas casas, o construtor disse: não pode colocar dinamite para quebrar essa rocha. É preciso colocar massa expansiva. E passou-se a semana fazendo isso. Esse construtor que cavou fundo, que se preocupou, que olhou o que havia de necessidade. Ele priorizou o fundamento baseado na obediência do ensinamento, no caso da construção, no ensinamento da construção civil. A casa tem que ser fincada, alicerçada na rocha. Assim é a nossa vida, tem que ser fincada, alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. E quanto mais profundamente, mais seguro nós estamos. Esse é o construtor prudente. Para Lloyd Jones, escavar fundo simboliza o autoexame e o reconhecimento da própria incapacidade, construindo a vida sobre a rocha que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Cavar fundo aqui é reconhecer que a rocha onde eu estou cavando, onde eu estou alicerçando, ela ainda precisa ser trabalhada, ou seja, do meu ponto de vista, é mostrar a Deus a minha incapacidade. Eu não tenho como suportar o peso, enquanto estrutura da casa. Eu não tenho como aguentar ou suportar o peso da minha vida. Eu tenho que cavar mais fundo, eu tenho que buscar mais conhecimento de Cristo, eu tenho que buscar mais conhecimento da sua palavra, eu tenho que orar mais, eu tenho que preparar mais o alicerce, eu tenho que me aprofundar mais. Por outro lado, o homem insensato é aquele que age apressadamente, negligenciando a preparação do alicerce. Dele Jesus disse: ouve estas minhas palavras e não as pratica. Ele constrói a casa sobre a areia. Então eu pedi para que os irmãos fizessem mentalmente a figura de 2 construtores na sua rua. Um é aquele que diz: precisa cavar mais. O alicerce precisa se aprofundar mais. O insensato, por sua vez, é aquele que diz: não precisa não. Só na flor
da areia. A gente cava aqui 40, 50 centímetros, passa um radier e é suficiente. Ele constrói sobre a areia, o que representa uma fé baseada apenas no ouvir, em sentimentos efêmeros ou na justiça própria, sem uma transformação interna real, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. Ele diz: não precisa se aprofundar, essa profundidade na areia é suficiente. Ele é apressado, ele não tem tanto conhecimento de Cristo como o outro, que se aprofunda mais, que lê mais, que ora mais. Há uma diferença brutal em relação ao outro. Um gasta mais tempo, humanamente falando, um gasta mais dinheiro, um gasta mais recursos. No contexto eclesiástico, no nosso contexto espiritual, poderia até dizer que gasta tempo, mas não é gastar tempo, é adquirir tempo. Ele investe, acho que a palavra é essa, né? Ele investe o seu tempo buscando conhecimento bíblico, buscando conhecimento de Cristo Jesus. Jesus adverte-os sobre o teste da tempestade. Estes dois construtores passarão inevitavelmente pelo teste das tempestades, que são as doenças, as inundações e os ventos. O Senhor Jesus até fala mais ou menos sobre isso no versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, se referindo aqui, nesse caso, à queda, à ruína, ao homem insensato, ao construtor insensato. Mas o fato é que o teste da tempestade apresentado por Jesus é para os dois: as chuvas, as inundações, os ventos. E Jesus, ao apresentar esse teste das tempestades, ele apresenta dizendo que são inevitáveis a ambos. Mais cedo ou mais tarde, o teste será colocado em prática. Mais cedo ou mais tarde virão as chuvas, virão as inundações, virão os ventos, virão os problemas, as doenças, os temores. E volta aquela pergunta, já de muito feito aqui: onde nós estamos alicerçando a nossa vida? As tempestades simbolizam as provações da vida, as pressões do mundo, os ataques espirituais e, em última instância, o juízo final. Mais cedo ou mais tarde virão. Onde nós estamos alicerçados? As tempestades em si não destroem a casa, elas apenas revelam o seu fundamento, elas apenas revelam se o fundamento é sólido, o fundamento é construído na rocha, ou é arenoso, construído na areia. Se os alicerces forem construídos profundamente na rocha, o teste é esse: se os alicerces foram construídos profundamente na rocha ou na flor da areia. A casa construída na areia sofre uma queda grande, conforme o versículo 27 diz, significando a ruína eterna daqueles que acreditaram estar seguros, sem nunca terem se submetido ao senhorio prático do Senhor Jesus. O homem sábio, por outro lado, é aquele que não teve pressa em mostrar a casa pronta.
mas em garantir um alicerce bem feito, construindo sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha significa ouvir as palavras de Cristo e colocá-las em prática. Mas que palavras? Quais são as palavras que a gente precisa ouvir e colocá-las em prática? São as palavras do próprio Sermão do Monte, apresentado até aqui, e todos os demais mandamentos de Cristo Jesus, descritos nas Escrituras Sagradas. Então nós temos que colocar em prática toda a Bíblia Sagrada. Depois temos mais uma pergunta a ser respondida essa noite, ainda neste tópico: como podemos aplicar isso às nossas próprias vidas? Como podemos aplicar o teste da tempestade? Ou como podemos aplicar todo o ensino de Jesus às nossas próprias vidas? Podemos aplicar entendendo que escavar fundo, buscando a rocha, exige admitir que nossos recursos são insuficientes e que dependemos inteiramente da graça. Nós podemos aplicar a diferença fundamental deste primeiro homem, o prudente, que diz respeito à obediência que nasce de um coração regenerado, dizendo que precisamos entender que escavar fundo, buscando a rocha, exige admitir que os nossos recursos são insuficientes. Ou seja, uma picaretazinha e uma pá não vai fazer com que nós estejamos solidificados em Cristo. É preciso um grande compressor. Sabe aqueles que você às vezes passa na rua, eles estão quebrando asfalto, sabe aquele compressor? É preciso reconhecer que os nossos recursos são fracos, são pequenos. É preciso se aprofundar ainda mais, buscar Cristo. É preciso reconhecer que os nossos recursos são insuficientes e que dependemos inteiramente da graça de Cristo. O construtor prudente ouve a mensagem de Jesus e a coloca em prática, porque o seu coração foi regenerado pela graça. Não é porque ele fez alguma coisa. Ele não tinha recursos, era só uma pá, uma picareta. Ele não tinha recurso para aprofundar. Ele só poderia construir na areia mesmo, na flor da areia. Mas futuramente cairia. O construtor prudente, ao contrário disso, foi abençoado pelo Senhor com a graça. Ele teve o seu coração transformado. Por isso que ele ouve a mensagem, medita a mensagem e pratica a mensagem, coloca a mensagem em prática. Ele se submete, portanto, aos mandamentos de Cristo. De modo que a primeira diferença fundamental entre os dois construtores é a obediência que nasce de um coração regenerado. Ao contrário disso, o segundo construtor, ao contrário disso, o segundo construtor nos mostra a sua diferença fundamental em relação ao construtor prudente. O insensato nos mostra uma diferença negativa. Em segundo lugar, ou a segunda diferença fundamental destes dois construtores é a desobediência que nasce de um coração não regenerado. O primeiro é a obediência que nasce de um coração regenerado, positivo. O segundo é a desobediência de um coração não regenerado. Versículo 26, por favor. Toda
A resposta, a nossa pergunta central, não está no que é visível, mas no que está escondido sob a terra, o alicerce. Diferentemente do prudente que construiu sua casa na rocha, que é Cristo Jesus, o insensato construiu sua casa na areia. A diferença fundamental deste para o outro é que sua desobediência é fruto de um coração não regenerado. Portanto, ele ouve a mensagem e não a coloca em prática. Infelizmente, a igreja também está cheia disso. E aqui, precisamos mais uma vez voltarmos nossos olhos aos dois construtores. O homem prudente é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática, já repetimos isso várias vezes. Nesse sentido, ele não apenas ouve e guarda para si, mas coloca em prática. Lloyd Jones destaca que o sábio é aquele que escava fundo, isto é, faz um autoexame rigoroso de sua própria vida, reconhecendo sua própria incapacidade. Nas palavras de Jesus, reconhece sua pobreza de espírito, conforme Mateus capítulo 5 e o verso 3. E por isso, constrói sua vida sobre a rocha, que é Cristo e sua graça. Ou seja, diante da minha incapacidade, eu só tenho uma alternativa: construir em Cristo Jesus, que é capaz, que pode me sustentar por toda a eternidade, sem permitir que eu vacile, que eu caia. Esse, o homem prudente, sabe que não pode salvar a si mesmo pelo seu próprio esforço. Ele depende de Cristo. Por outro lado, o homem insensato é aquele que apenas ouve as palavras de Jesus e guarda-as sem colocar em prática. Sabe quando você tem um dinheiro, você recebeu um dinheiro? Hoje é mais difícil acontecer isso porque a gente não anda com dinheiro na mão, praticamente, né? Mas naquelas épocas que recebíamos o salário todo no dinheiro, chegávamos em casa, pegávamos um pedacinho de dinheiro, isso é para isso, para aquilo, outro, aí sobrou um pouquinho de dinheiro, o que a gente fazia? Dentro de um livro. Não era assim? É você ter um dinheiro em casa guardado. Sabe o que é que acontece com o dinheiro guardado? Ele mofa. E você esquece dele. Graças a Deus o Brasil não tem mais essa questão de estar mudando de moeda, mas quando muda a moeda, passa anos, isso aconteceu com Débora. Aconteceu com você também? Passou um tempo, aí 10 anos depois que a moeda passou, que já é uma nova moeda, aí foi lá, tá lendo o livro, voltou ao livro. Olha só quanto eu tinha aqui, eu era rico e não sabia. O dinheiro está desvalorizado, mofado, não serve para mais nada. É assim com o conhecimento de Cristo Jesus. Ouvir a voz de Cristo e não colocar em prática é a mesma coisa. Ou seja, chega um tempo que não serve para mais nada. Não a mensagem de Cristo, mas ela simplesmente guardada, ela tem que ser colocada em prática. O homem insensato é apenas ouvinte, e por isso é caracterizado pela pressa e pela impaciência
Estou construindo a minha casa e quero ela pronta. 2 meses, 3 meses eu quero a casa pronta. É negligente. Ele quer os benefícios da religião, a paz e a segurança, sem o trabalho árduo do arrependimento e da submissão total a Deus. Ele constrói sua vida sobre a areia, que representa a sua justiça própria, os sentimentos efêmeros, ou uma ortodoxia puramente intelectual. Sua fé é uma fachada sem fundamento na regeneração. É só fachada. É bonito por fora. Olha que casa tão bonita. Não é nem cerâmica, é porcelanato na fachada. Olha que coisa tão chique, tão bonita. Mas um dia vai cair. Porque ele foi apressado, ele foi negligente. Ele vivia de fachada. Ele parecia crente. Ele era, olhando assim, ele era idêntico ao outro. Tinha aparência de crente. Falava expressões de crente. Tinha cheiro de crente, mas não era crente. O homem insensato é, portanto, aquele que age apressadamente, negligenciando a preparação do alicerce. Nesse sentido, ele prefere igrejas que tenham programações formais. Talvez você diga assim, mas a nossa programação é uma programação formal. Todo domingo nós temos essa programação. Mas é programações formais para cada situação. Vive procurando programações. Ele prefere igrejas que tenham programações formais. A aplicação que podemos fazer nesse ponto é que o cristianismo formal do insensato é absolutamente inútil no reino de Deus. Ou seja, viver só de programação não salva. Mas eu vou para a programação das mulheres, eu vou para a programação dos homens, eu vou para a programação dos... Eu vou para a programação, eu vou para o encontro de casais, e eu não estou dizendo que não deve ter isso não, sabe? É bom ter. É a oportunidade de trazer mais gente para ouvir o Evangelho. O problema é fazer disso o alicerce da igreja, o alicerce da vida do crente. Quando o alicerce da igreja são as palavras do Senhor Jesus. Entende? Então a aplicação que podemos fazer nesse ponto é que esse cristianismo formal do insensato é absolutamente inútil no reino de Deus. Com isso, se você for um construtor insensato, não se contente com a aparência, pois o que sustenta a vida na crise é o que ninguém vê. No dia da tempestade, no dia dos vendavais, no dia dos problemas, o que sustenta a sua vida, o que sustenta a sua casa, é aquilo que ninguém vê. É a profundidade da sua relação com Deus. Aquilo que é aparente, aquele porcelanato caríssimo, muito bonito por fora, não dá sustentação no dia da crise. O que dá sustentação no dia da crise é a profundidade do seu relacionamento com Deus. É o alicerce. De modo que a segunda diferença fundamental entre os dois construtores é a desobediência que nasce de um coração não regenerado. Um é obediente porque foi regenerado, o outro é desobediente porque não foi regenerado.
Meus irmãos, Jesus nos apresentou o teste da tempestade, onde temos a revelação do alicerce. A tempestade, já disse, mas vou repetir, não cria a falha que derruba a casa. A falha já estava lá. A tempestade apenas revela a falha que já estava lá. E qual é a falha que já estava lá? O alicerce ter sido feito na areia. A casa na areia sofre uma queda grande, porque foi construída justamente na areia. Por outro lado, a casa construída sobre a rocha permanece porque está ancorada em alguém que é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 13 e o verso 8. Falamos disso quarta-feira, lá em Bezerros, e terça-feira aqui. Nós temos que alicerçar a nossa vida em Cristo, porque Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele nunca mudará, portanto nós nunca cairemos. Nós nunca seremos destruídos. Nós permaneceremos firmes no dia da tempestade, no dia da crise. Não haverá nenhum tipo de abalo que poderá destruir essa casa construída para a moradia do Espírito Santo. Ela permanecerá firme. No texto, Jesus ensinou que as tempestades são inevitáveis para ambos os construtores. Elas virão, mais cedo ou mais tarde. A diferença fundamental entre eles não é o que eles admiram, a beleza da casa depois de ser construída, mas sobre o que eles edificaram, apoiaram as suas vidas. O homem sábio apoia-se na vontade de Deus, enquanto o insensato apoia-se em sua própria opinião e facilidade. A palavra de Deus diz: cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Significa que você precisa cavar mais fundo. Mas o insensato diz: não, ele tem a sua própria opinião. Não, eu não preciso cavar tão fundo assim. Deixa que o pastor faz isso e traz a cada domingo já destrinchado. A questão final que resta para cada um de nós é saber: e a sua alma, onde está alicerçada? A sua casa, onde está alicerçada? Não esperemos o dia da tempestade para descobrir onde está alicerçado ou alicerçada a nossa vida. Não esperemos. Não esperemos o dia do julgamento para descobrirmos que construímos sobre a areia movediça da autoilusão, conforme já dissemos aqui em outras exposições. Escavemos fundo hoje, abandonemos nossa autoconfiança e construamos nossas vidas sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus, pois somente nele há segurança contra as tempestades que virão. Construa a sua casa em Cristo Jesus, se aprofunde no conhecimento dele, leia mais a Bíblia, ore mais. É isso que um bom construtor faz.
Ah, pastor, mas é muito difícil. Claro. O homem que estava lá cavando 60 centímetros de rocha, uma furadeira dessa altura, botando força, e chega num momento em que ele não consegue mais, ele não tem mais força, ele amarra uma corda e com o pé, as duas mãos e o pé empurrando aquele negócio para dentro. É difícil, mas é necessário para que a casa se mantenha de pé. Que Deus nos abençoe e que possamos ouvir e colocar em prática as palavras do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos instruído, tem nos mostrado que nós precisamos agir, sair do comodismo, agir no sentido de colocar as suas palavras em prática. Não somente ouvir a mensagem e guardá-la no coração, mas colocá-la em prática, pois é isso que vai fortalecer o alicerce, vai fortalecer o meu e o relacionamento dos meus irmãos com o Senhor. Nos ajuda para isso, ó Deus. Nos ajuda a entender a sua palavra e colocá-la em prática, guardando-as não como alguém que guarda um bem precioso que deve ficar lá mofando, mas guardando-a no coração, para que todas as vezes que houver necessidade possa voltar, examinar de novo o conhecimento, buscar novas alternativas, que no fim das contas são as mesmas: leitura da Bíblia, meditação do que foi lido e oração diante do Senhor, preparação. Nos ajuda a escavar esse terreno duro, em busca da rocha que é o Senhor mesmo, para que fiquemos firmes, inabaláveis, permaneçamos firmes, constantes, operosos, e não venhamos à igreja, ó Deus, simplesmente por causa de alguma programação específica, mas venhamos por causa do conhecimento que o Senhor nos dá, o conhecimento que o Senhor deseja que tenhamos, o aprofundamento da sua palavra. Nos dê, ó Deus, uma semana de muitas bênçãos, de muitas realizações, e nos ajude, ó Deus, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos cônjuges, com os nossos entes queridos que ainda não te conhecem. Nos ajuda, ó Deus, para que, dando bom testemunho de Cristo, eles também possam escavar fundo e encontrar a rocha que é Cristo Jesus. Escavar fundo na Bíblia, buscando Cristo e encontrando-o para a sua própria salvação. Nos dê, ó Deus, uma semana abençoadíssima na sua presença. Também esteja, ó Deus, com os enfermos, como é o caso da sogra da nossa irmã Flávia. Ela pede oração, ó Deus, em prol desse seu ente querido, dessa pessoa tão importante na sua vida, na sua família, que o Senhor possa curá-la, se assim for da sua vontade, que o Senhor possa libertá-la desse tão grande flagelo, se assim for da sua vontade, mas sobretudo, ó Deus, que ela possa de fato conhecer o Senhor, reconhecer a sua grandeza, ela possa ter um encontro pessoal com o seu Filho amado Jesus Cristo, esse que será de longe a maior cura para a sua doença, não somente física, mas sobretudo doença espiritual. Também esteja abençoando todos os demais irmãos que estão enfermos. Nossa irmã Kelita mandou um áudio, não tive como, ó Deus, ouvi-lo ainda, mas se for pedido de oração, que o Senhor a contemple,
Que o Senhor contemple também a irmã Lázara dentro deste grande problema que ela precisa solucionar, ó Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Também, ó Deus, pedimos em prol daqueles irmãos que estão ausentes da nossa igreja. Alguns, inclusive, não querem nem mesmo nos receberem para que possamos tomar ciência, mas que o Senhor esteja com eles, guardando-os, livrando-os, operando maravilhas em suas vidas, a fim de que, conforme nós somos instruídos, eles também o sejam. Conforme nós aprendemos que precisamos estar fincados, alicerçados em Cristo, eles também sejam instruídos nesta verdade. Traga-os, ó Pai, debaixo da sua santa paz. Ilumine os seus corações, os seus olhos, abra os seus olhos espirituais para enxergarem que somente em Cristo há essa paz que tanto eles buscam em outros lugares. Também, ó Deus, quero apresentar aquele pedido de oração feito ainda terça-feira, que o Senhor dê graça à nossa igreja, para que ela possa crescer, não somente no conhecimento da sua palavra, mas também em número. Dá-nos, ó Deus, a graça de vermos pessoas sendo convertidas, e irmãos sendo trazidos pelo Senhor mesmo. Dá-nos, ó Deus, pois conforme fora dito, tem muita coisa para ser feita e nós temos um número insuficiente de irmãos para isso. Converte pessoas, ó Deus, traz irmãos para o nosso meio, para que possamos cada vez mais crescer numericamente e te servir ainda melhor. Dá-nos da tua graça, ó Deus. Enche-nos da tua força, encoraje-nos, purifica-nos cada vez mais a mente, o coração, e dá-nos, ó Deus, a firmeza que tanto precisamos, que é Cristo Jesus. É a oração, ó Deus, que fazemos e já agradecemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém, meus irmãos.